A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni com mais uma devocional Porção do Céu. E a mensagem de hoje se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao 13, que diz que Davi, quando assume o trono de Judá, em Hebrom, ele arruma a casa e começa a tomar algumas decisões importantes. E uma delas é trazer de volta para Jerusalém a Arca do Concerto. Porque durante 40 anos do reinado de Saul negligenciou completamente a presença do Senhor. E nesse período, então, Davi é aclamado rei sobre todo Israel e Judá. E ele se lembra que ele havia feito uma promessa a Jonatas, de quando ele chegasse ao trono de Israel, ele agiria com benevolência, com benignidade, com bondade e misericórdia para com a casa de Saul. Davi então pergunta para o seu servo: ainda existe alguém da casa de Saul vivo? E seu servo diz: existe um servo de Saul chamado Ziba. Davi pede que traga Ziba à sua presença. Então, quando Ziba chega à presença de Davi, Davi faz a mesma pergunta para ele: ainda existe algum filho de Jonatas vivo? E Ziba responde: existe sim, existe Mefibosete, um filho de Jonatas que era coxo. Esse se encontra na casa de Maquir, que é filho de Amiel, lá na cidade de Lodebar. Então Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete vem à presença de Davi. E Davi então restitui a Mefibosete todas as terras que eram de seu pai Saul. E além disso, ele também recebe o benefício de poder comer à mesa do rei todos os dias da sua vida. Mefibosete, nesse momento, se inclina diante de Davi e pergunta: quem é teu servo? Para que olhes para mim, um cão morto, ou seja, um homem sem valor. E aqui o Senhor nos mostra dois pontos importantes nessa palavra. E um deles é que, independente das nossas circunstâncias, independente das circunstâncias e situações contrárias da nossa vida, elas não nos definem. Todas as lutas, provações, dificuldades que vivemos não definem quem nós somos. Também nossas deficiências, debilidades, limitações não nos fazem ser de forma alguma uma pessoa sem valor. As lutas que vivemos no dia a dia e esses momentos ruins em nossas vidas não nos classificam como alguém sem valor, ou, como a expressão que Mefibosete usou, não nos faz ser um cão morto. Pelo contrário, amados, a palavra do Senhor nos define como amados de Deus, como filhos amados, escolhidos, valorosos. Nós somos preciosos. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz por nós, porque nós temos um grande valor para Deus. Então, de forma alguma, aceite qualquer palavra contrária a isso, porque eu e você, nós temos valor. Mas a palavra vai me mostrar que Gideão, ele vive esse dilema. A Bíblia diz que Gideão também está vivendo um momento difícil da história de Israel, onde ele plantava, onde ele estava ali se esforçando, trabalhando, e os midianitas vinham, roubavam tudo, destruíam tudo, e Gideão se encontrava completamente desmotivado, frustrado. E quando o anjo do Senhor se apresenta para ele e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão vai responder: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Na cabeça de Gideão, como muitas vezes também na nossa cabeça, ele pensou: como pode eu ser considerado valoroso pelo Senhor, se tudo isso me aconteceu, se tudo isso me sobreveio, se tudo isso está na minha vida no dia a dia, se eu estou passando por essa situação tão terrível, se eu estou vivendo esse momento difícil?
Às vezes são momentos de dores intensas na alma, são momentos de enfermidade, são momentos de lutas externas ou talvez apenas lutas internas, conflitos, dificuldade de entender as circunstâncias da vida. Na cabeça de Gideão, como muitas das vezes também na nossa cabeça, pairam essas dúvidas de achar que não temos valor, de pensar que não temos valor porque estamos vivendo os momentos difíceis. Mas eu quero trazer para você algo que a palavra do Senhor nos afirma. O livro de Isaías, capítulo 49, verso 14 e 15, dizem assim: Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E no verso 15 o Senhor vai responder: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O povo de Israel também vivia esse momento de conflito. O povo de Israel também vivia esse momento em que eles se questionavam se Deus o havia esquecido, se Deus não estava olhando para eles, se Deus também não estava atento ao sofrimento deles. E Deus então vai responder exatamente para eles que pode uma mãe que ama tanto um filho, depois de cuidar dele dentro do seu ventre, 7, 8, 9 meses intensos, se esquecer, mas ele, o Deus amoroso, o Deus cuidadoso, o Salvador, ele não se esquece de nós. E esse é exatamente o segundo ponto que o Senhor, nessa palavra, quer ressaltar ao meu e ao teu coração. Que Deus, ele jamais esqueceu de Mefibosete. Ainda que ele estivesse em Lodebar, que era uma cidade de Gileade, que era considerada um gueto em Israel naquele tempo. Uma cidade que tem por referência ser uma cidade desamparada, uma cidade de isolamento, uma cidade de falta de reconhecimento. Ainda que Lodebar represente algo sem comunicação, sem pasto, como é o significado do nome Lodebar. Mas o Senhor não havia esquecido de Mefibosete. Porque a palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E o tempo de Mefibosete chegou. O tempo de Mefibosete viver o novo de Deus chegou. O tempo de Mefibosete viver a restituição prometida pelo Senhor chegou. Assim como chegou na vida de Ana, que esperava, que sonhava, que desejava tanto ter um filho. O tempo de Ana também chegou e ela pôde dar ao mundo um grande homem de Deus, Samuel, um grande juiz, um grande profeta, um grande sacerdote naquele tempo. Além de Samuel, Ana teve ainda outros filhos, que alegrou muito seu coração, porque o tempo determinado chegou na vida deles, de Mefibosete, de Ana, e esse tempo, amados, também vai chegar na sua vida, também vai chegar na nossa vida. Então, não desanime, persevere, jamais se esqueça que o Senhor, ele não se esquece de você. A sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar e você também vai poder adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor como Mefibosete pôde fazer, assentado à mesa do rei, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu desejo hoje é que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus e até a próxima devocional Porção do Céu.